O Espírito Santo me arrebatou e me levou a uma experiência profunda, a qual eu vi o arrebatamento. Senhor Jesus me mostrou o arrebatamento, e toda vez que eu lembro dessa experiência, gera um temor no meu coração, e espero também que essa experiência que eu vou te contar nesse vídeo também gere temor no seu coração. Foi uma experiência muito profética, muito profunda, mexeu comigo, eu fiquei alguns dias abalado, sabendo que aquela experiência vinha da parte do Senhor. Foi impressionante. Eu lembro que eu pensei que eu estava vendo, né? Pensei que eu estava no corpo, eu não estava no corpo, porque foi muito real. Muito real, muito real, muito real. Eu estava num período de oração e de busca, de jejum com o Senhor. Senti um leve cansaço e acabei apagando ali na oração. Eu lembro que eu estava orando e daqui a pouco eu estava em um outro ambiente. Como se estivesse no meio de cadeias, correntes. Eu passava no meio daquelas cadeias, daquelas correntes. Eu via, sabe, dragões, via, sabe, seres estranhos, seres que traziam uma repugnância, traziam um nojo. Eu percebia que tinha anjos também caminhando comigo naquelas cadeias. Quando eles caminhavam comigo, eu começava a ter autoridade, proclamava a libertação e proclamava o evangelho para as pessoas que estavam presas naquelas cadeias. Entende? Entenda, tinha cadeias do lado direito, do lado esquerdo. Tinha como se fosse dragões, eu via, sabe, rastros de cobra, via largatos, sabe, tipo de animais assim que traz uma repugnância, como se fosse uma sujeira, algo muito, muito estranho. Eu caminhando ali, eu chorava, eu ministrava, pregava para as pessoas que estavam em cadeias, e do nada o cenário mudou. O cenário mudou, eu já estava meio que numa colina verdejante, eu estava subindo aquela colina verdejante, e chegando no cume daquela colina, eu vi uma roupa, eu via sandálias, e eu olhava para aquela roupa preparada, olhava para aquelas sandálias preparadas, eu ajoelhava porque eu sentia uma glória, uma presença tão linda. Eu ajoelhava e começava a chorar. Quando eu olhava para o meu lado direito, eu vi uma sombra com alguém com um cajado, e o cajado ele fazia como se fosse uma curva assim. E aquele cajado tocava a terra. Na hora que tocava a terra, eu ouvia a voz do pai. O pai falava comigo algo muito tremendo. Quando ele falava isso, a visão mudou de novo. Dessa vez eu estava sobrevoando a terra. E eu ouvia por trás de mim, eu sentia alguém se aproximar por trás de mim. Confesso, eu não tive coragem de olhar, porque de alguma forma meu espírito e minha alma sabia que era Jesus. Ele se aproximava por trás de mim. Oh, eu sinto a presença dele falando isso aqui. Ele se aproximava por trás de mim. Ele se aproximava e falava comigo: ei, observe. E quando ele falava: ei, observe, era como se ondas batessem em meu corpo. À medida que a voz dele falava: ei, observe, preste atenção, era como se ondas, conhece, dos quatro cantos assim, batessem em meu corpo, e todo o meu espírito, alma e corpo sentia a vibração. É como se aquela voz me inundasse, me transbordasse. Então veio rapidamente na mente o versículo de Apocalipse, quando João fala: a voz dele é voz de muitas águas. Quando eu ouvi essa voz, meu coração tremeu. Eu tremi e as lágrimas começaram a cair. Ele: ei, observe. Então eu estava meio que sobrevoando, levitando num plano. Eu via um portão. Esses portões que abrem assim, sabe? Eles abrem assim e fecham assim. Eu via esse portão se abrindo rapidamente e via uma trombeta tocando. Quando a trombeta tocava, muitas almas, como se fossem sombras, milhares, milhões, rapidamente entrava assim, ó. Muito rápido assim, ó. Eu via como sombras, então eu entendi que eram almas. Essas almas entravam para o portão. Aí trocava de novo a trombeta. O portão se fechava. Quando o portão se fechava, eu estava naquele plano e ele falava comigo: ei, observe de novo. Eu observava, e nesse exato momento o plano mudou. Eu já estava no portão, pro lado de dentro, segurando as grades do portão, e meus olhos estavam fitos para fora. Quando eu olhava entre as grades do portão, eu via uma multidão de pessoas em pé, com bíblias de estudo, bíblias grandes, ternos, gravatas. Pessoas que você, olhando assim, humanamente falando,
você falava, essa pessoa é salva. A pessoa vai subir, essa pessoa está com Jesus. E olhava aquelas pessoas tão bem trajadas, com bíblias grossas, sabe? Pessoas trajadas lindamente, perfeitamente aos olhos do homem. E eu falava, Senhor, e essas pessoas, Senhor? Essas pessoas não vão entrar, são teu povo. Então a voz falava comigo de novo. E à medida que aquela voz falava de novo, muitas águas. Como se batesse as águas, assim. Como se as águas viessem submergir-se à medida que a voz ecoava. E ele estava aqui desse lado, eu não olhava para ele, mas a voz dele me pegava de todas as direções. Ei, a voz de Deus, ela pega a gente de todas as direções. Essa voz vai pegar você em todas as direções. Esse vídeo chegou até você, para que você saiba. O arrebatamento e a volta do Senhor Jesus é real e é iminente. E o que ele falava comigo? A resposta dele. Até hoje ecoa no meu espírito. Estes não me conhecem. Esses não sabem quem eu sou. Me servem de boca, porém o coração nunca esteve perto de mim. Filho meu, desperta desse arrebatamento e leva essa mensagem. Oh, essa mensagem, irmãos, tem anos que eu tive esse arrebatamento. A partir dali, houve uma mudança profunda na minha percepção e discernimento espiritual. Muitos estão achando, muitos estão pensando, guardar doutrinas de homens, e desobedecer a palavra, desobedecer as direções e a voz do Espírito Santo, agradando mais a homens do que a Deus, agradando mais instituições, agradando mais convenções, agradando o homem, agradando a carne. Você acha que Jesus não está vendo? Você acha que Jesus não está observando? E disse claramente, me honram com a boca. Quantos pregadores? Quantos missionários? Quantos pastores, presidentes, líderes de campo? Agradando aos homens, confessando Jesus com a boca, porém o coração está longe. O Senhor mostrou para mim que Ele conhece o interior, Ele conhece os pensamentos, Ele sabe de tudo e Ele sabe quem são deles. E o mais interessante, você crendo ou não, o arrebatamento é real. Ele está voltando para a sua igreja. O que é mais interessante nessa visão, quando eu entrava, eram sombras. Eu não via, não tinha aparência. O Senhor não deixou ver a aparência deles. Mas o Senhor conhece o coração. Talvez você aí está sendo perseguido. Talvez aí você não tenha aparência, mas tenha guardado o seu coração no Senhor. Talvez aí você tenha aberto mão de tantas coisas. E hoje você para o mundo é como sombra. Você para as grandes instituições é como sombra. Quero dizer algo para você. Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Ele conhece o seu coração. Fica firme, fique em paz, porque você vai ouvir a trombeta. As portas vão se abrir, você vai entrar no gozo do Senhor. Você vai conhecer Ele como Ele é de fato. E essa voz de muitas águas que eu tive essa experiência de estar ali ouvindo, nós vamos ouvir ela todos os dias. Nós vamos sentir essa voz de muitas águas todos os dias. Então vale a pena. Vale a pena. E para você que está servindo a Deus de boca, cumprindo ritos e rituais, sabe que o seu coração está frio, sabe que o seu coração está gelado, sabe que você está distante do Senhor, ainda é tempo de você ter um arrependimento, de você ir orar, você se colocar diante do Senhor, de arrepender, de falar, Senhor, até agora eu servi homens, até agora eu servi instituições, até agora eu fui um religioso, bem vestido por fora, mas meu coração está frio, meu coração está gelado. Senhor Jesus, eu me arrependo. Lhe peço, aquece meu coração. Aquece a minha alma. Aquece o meu espírito. Derrame em mim a sua graça. Me conecta com o Senhor de novo. Porque o meu destino final, a minha origem é o céu. A minha origem é a glória. A minha origem é viver na presença de Deus. Eu tenho certeza absoluta. Se você obedecer à voz do Senhor, que hoje está batendo na porta do seu coração, tenho certeza. Ele vai entrar, criar com você, vai ter plena comunhão. Você vai ser muito abençoado. Você foi abençoado por esse vídeo, por esse testemunho, por esse relato. Peço que você compartilhe ele, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações. Eu tenho certeza que nessa jornada nós seremos mais que abençoados. Deus abençoe. Eu sou o profeta Tiago Maurício.
da comunidade profética Amor do Pai. Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Até mais. Tchau, tchau.